feminismo é aquele que fala para a mulher que ela tem que... Não, ela tem que construir carreira, tem que trabalhar, e etc, etc. E para algumas é ótimo. Mas como se não bastasse a mulher cuidar do seu filho e da sua família. E aí você cria filhos longe dos pais, sem a devida atenção, delegados ao Estado, que dá a educação para o filho. Olá, Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Esse negócio do like e do repost faz toda a diferença, e você verificar se está inscrito no canal também, com o tal do sininho das notificações. Isso faz com que o YouTube mande para mais e mais pessoas, vejam se estão inscritos no canal. Muita pauta para falar hoje, então eu vou direto ao ponto. A tentativa de quando a gente chega num estágio da sociedade onde o feminismo avançou tanto, onde a gente começa a modificar o direito penal para punir pessoas por discursos baseados na Bíblia, na moral ou nas convicções pessoais, isso é um fenômeno. Caramba, olha isso já é um fenômeno agora. 2018, por exemplo, a polícia de Nottinghamshire passou a registrar a misoginia como discurso de ódio. A gente está falando do Reino Unido, polícia do Reino Unido de Nottinghamshire começou. E você não precisa ser um gênio para saber qual é a ideia final disso, né? O que é o discurso de ódio? Por exemplo, vocês sabem que no Brasil cobrar ministro do Supremo é discurso de ódio, dizer que homem não é mulher é discurso de ódio. Agora, a tentativa é encaixar nesse conceito amplo a tal misoginia. Você acredita, por exemplo, que casamento é a união entre homem e uma mulher? Então você pratica discurso de ódio contra casais lésbicos, e isso pode ser considerado misoginia. Você acredita que uma mulher não pode se tornar um homem? Então você pratica discurso de ódio contra transexuais que se dizem mulheres, e assim você pratica misoginia. Você acredita que o deputado Felipe Santos Silva, o Érico Hilton, não pode ser presidente da Comissão de Mulheres? Então, como ele, pela definição brasileira, é uma mulher, você está praticando discurso de ódio contra ele, porque ele se acha mulher. Então, qualquer crítica a ele é misoginia. Porra, vocês entenderam o tamanho desse buraco? Você pega um conceito marxista radical, do feminismo radical. O feminismo é um movimento marxista. Mais radical que isso, impossível. A noção fundamental é que a gente vive numa sociedade que oprime a mulher através das instituições, que são as instituições que a gente quer preservar, a igreja e família. A base do conservadorismo. E aí você pega e torna crime a discordância a respeito disso. Religião, moralidade, linguagem, sátira, crítica a uma mulher, oposição à pauta como aborto, discordância em relação ao próprio movimento feminismo, apoio à família tradicional, apoio aos costumes cristãos, apoio à Bíblia. Tudo isso pode ser enquadrado como discurso de ódio, sim, como misógino, caso o chamado PL da misoginia, que foi aprovado pelo Senado ontem, seja também aprovado pela Câmara, porque a gente sabe que ele seria sancionado pelo Lula. Cara, eu tenho falado semana sim, semana também, sobre como a gente tem absorvido os termos e a cultura dos nossos adversários. E hoje eu tô aqui falando sobre a aprovação por unanimidade no Senado, a casa que deveria ser a casa madura. Unanimidade de um projeto de lei sobre um termo apropriado pelas feministas radicais, cujo intuito é justamente destruir essas instituições como a Igreja e a Família. E muita gente dessa discussão, né, trata isso como se fosse algo que você é contra. Então, se você é contra isso, você é contra as mulheres. Não tem nada a ver com ser contra as mulheres. Eu vou falar um negócio pra vocês. Eu quero um mundo melhor para as mulheres. Eu só tenho filha. Minha passagem nesse mundo já ficou claro que não vai ser fácil e só vai piorar daqui pra frente. Então eu não tô muito preocupado com a minha passagem, mas eu tô preocupado com o mundo que eu vou deixar para as minhas filhas. E eu só tenho 2 filhas. Eu tenho 2 filhas mulheres. Eu não tenho filho homem. Não tive, pelo menos até agora, filhos homens. Então não tem nada mais importante no mundo para mim do que as minhas filhas.
Eu quero que elas cresçam em um mundo justo, seguro, livre. Mas o que o feminismo faz, o feminismo é a destruição disso. É o oposto disso. A gente nunca viu uma geração de mulheres tão feministas e a gente nunca viu uma geração de mulheres com tanta depressão, com tanto problema psiquiátrico, destruídas por essa ideologia nefasta que faz com que elas assassinem os próprios filhos dentro do ventre. É o feminismo que faz isso. O feminismo... Talvez o feminismo seja a pior de todas as doutrinas da esquerda. Porque é o que faz uma mãe assassinar um filho no próprio ventre. Essa mulher nunca vai se recuperar espiritualmente e psicologicamente desse crime. Nunca. É o feminismo que hoje destrói os casamentos. A quantidade de mulheres que, em busca de algo que não existe e por não estarem dispostas a assumir o papel que lhes é o papel natural, resolvem acabar com o seu casamento e depois se arrependem, é uma coisa impressionante. Acho que tem consciência para se arrepender, porque tem aquelas que nem sabem, não assumem para si mesmo que se arrependeram. O feminismo é bizonho, é bizarro, é maldito, é demoníaco. Faz que a mulher se separa, aí daqui a pouco cria, obviamente, um filho sem a presença constante do pai. Coisa mais documentada do planeta Terra na pedagogia e na psicologia infantil são que a presença do pai gera crianças e depois indivíduos muito mais funcionais, que as crianças precisam, principalmente as mulheres, ainda mais as meninas, precisam do homem, do pai, e o feminismo vai destruindo esse tipo de coisa. O feminismo é aquele que fala para a mulher que ela tem que construir carreira, tem que trabalhar, e etc, etc. E para algumas é ótimo, mas como se não bastasse a mulher cuidar do seu filho e da sua família. E aí você cria filhos longe dos pais, sem a devida atenção, delegados ao Estado, que dá a educação para o filho. E, obviamente, gera indivíduos completamente disfuncionais. E é o problema, parte do problema psicológico que a gente está vivendo hoje. Então, quando você fala contra o feminismo, você não está falando contra as mulheres, você está agindo em defesa das mulheres. Fala pessoal, tá gostando desse vídeo? Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal Olavo Edu Carvalho para receber notícias quentíssimas todos os dias. Isso ajuda demais o nosso trabalho e o YouTube irá recomendar para mais pessoas. E aí que você pega esse PL, você vai ver que o que está sendo criado, obviamente, eu disse aqui, com autora, com gente sabida. É um PL, é um movimento, é um mecanismo para tolir a nossa liberdade de expressão e avançar a pauta feminista. Olha, leiam comigo os dispositivos do projeto de lei. Artigo 1º, serão punidos na forma da lei os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião, procedência nacional ou praticados em razão da misoginia. Parágrafo único. Para fins dessa lei, considera misoginia a conduta que exteriorize ódio ou aversão às mulheres. Eu acho que esse negócio de aversão às mulheres, normalmente quem tem é boiola que tem aversão às mulheres. E sim, eu usei o termo boiola, então me processem também por homofobia. Já que já vão me prender por misoginia, mais cedo ou mais tarde, que me prendam por misoginia e homofobia. E aí eu pergunto o seguinte a vocês. O que é uma conduta que exteriorize a aversão ou ódio às mulheres? Será que isso que eu falei agora, que as mulheres não devem ter o direito de assassinar os seus filhos no ventre, e que, portanto, o aborto deve ser, sim, criminalizado? Será que isso, por exemplo, é uma conduta que exterioriza o ódio ou a aversão às mulheres? Pelo PL da misoginia, sim. Pelo PL aprovado ontem no Senado, sim. Eu poderia ser preso por defender a criminalização do aborto. Continuando a leitura. Injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou decoro em razão de raça, cor, etnia, procedência nacional ou em razão da misoginia.
Artigo 20. Praticar, induzir ou incitar discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião, procedência nacional ou em razão de misoginia. Artigo 20C. Na interpretação dessa lei, o juiz deve considerar como discriminatória qualquer atitude ou tratamento dado à pessoa ou a grupos minoritários que cause constrangimento, ou seja, constrangeu, já era, humilhação, vergonha, medo ou exposição indevida, e que usualmente não se dispensaria a outros grupos em razão da cor, etnia, religião, procedência nacional ou condição de mulher. E o que é isso, né? Causar constrangimento, humilhação, vergonha, medo, exposição indevida a uma mulher? Será que um chefe, por exemplo, dá um feedback negativo para uma funcionária, não pode causar nela um sentimento de humilhação e vergonha? Ela fala, não, mas só estou sendo porque é mulher, se fosse homem ele não faria. Bom, o chefe vai preso. É o que a lei da misoginia permite ser preso. E ideias, a gente não pode discutir ideias. Vamos ser aqui, se é para eu ser preso, hoje vai ser o dia que eu vou ser preso. Deixa eu cutucar o vespeiro. Mulher, em geral, e isso é um dado estatístico, vota mal pra cacete. Mulher não sabe votar. Em geral. Não sabe. Mulher vota muito mais na esquerda que o homem. Em geral. Se você pegar o percentual de eleitores do Lula, por exemplo, agora, você vai ver que o Lula tem uma votação muito maior das mulheres. Eu uma vez sentei com a minha mulher aqui e falei assim, eu vou pegar com você todas as votações dos Estados Unidos para presidente, quem seria o presidente se só as mulheres votassem. É um desastre. A partir da década de 60, e a gente vai entender por quê, todos os presidentes eleitos nos Estados Unidos pelo voto feminino, virtualmente todos, acho que há uma exceção, seriam democratas. Se só mulheres votassem, Kamala Harris seria presidente dos Estados Unidos. Posso falar isso? Significa que todas as mulheres não sabem votar? Não, pô. Quantas mulheres tem aqui no nosso chat? Quantas tias do Zap não tem aqui? Por quantas pessoas que... Claro! Obviamente não são todas. Ciência social trata justamente de generalização. E generalização é isso. Agora, quando a mulher é casada, por exemplo, mulheres casadas apoiam mais candidatos e pautas conservadores do que as mulheres solteiras. Não tem aqui nos Estados Unidos, não tem pior voto do que a mulher branca solteira de classe média. E no Brasil também, essa mulher no Brasil vota no PSOL, aqui nos Estados Unidos vota no Partido Democrata. São as que a gente faz chacota aqui, as gordas com cabelo verde e cabelo no sovaco. Ou então aquelas feministas empoderadas. Tem feminista de direita hoje também. Agora, se eu falar que mulher vota mal, posso ser preso? Agora, pelo PL da misoginia, isso que eu acabei de dizer aqui, embora seja absolutamente verdadeiro, da prisão. Se eu falar que feminista não presta, preso. E não precisa ir tão longe assim. Não acredita em mim, segundo o Jornal Nacional, se você perguntar a uma mulher se ela tá de TPM por ela tá brava, você pode ser preso. Porra, não sou eu que estou dizendo Jornal Nacional. O Trump voltou. Isso já deve ter tirado um peso das suas costas. Mas e o Brasil? O nosso país continua atolado e achar que só a vitória do Trump vai resolver tudo é ilusão. Nada vai mudar sozinho. E pode ter certeza de uma coisa. Ficar xingando muito nas redes sociais não vai fazer diferença nenhuma. Você vai continuar esperando alguém fazer alguma coisa por você? Um político? Um salvador da pátria? Esquece. Se ninguém tomar uma atitude, nada acontece. Eu tô fazendo a minha parte. Eu parei a minha vida por isso. Mas, se você quer saber como pode ajudar sem precisar largar tudo, a resposta é simples. Apoiando quem tá na linha de frente. Sem esse apoio, sem essa linha de suprimento, esse trabalho morre. Sem estrutura, ninguém avança. Então acessa www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com $5 por mês, você pode fazer parte disso. Se puder mais,
eu recomendo, seja um patrono Gold, participe ativamente no grupo que me ajuda a pautar esse debate. O que vai definir o futuro é quem faz e não quem reclama. A escolha é sua.